Muito bora! Mais uma terça do Transbordo Sem Fim, não tem como não abrir essa terça do Transbordo com esse louvor, declarando que grandes coisas o Senhor tem feito, que temos sonhado os sonhos de Deus e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele começou na minha e na sua vida. E o Transbordo de hoje vem para cá, minha irmã Cíntia Tanuri, meu presente de Papai do Céu, essa poetisa que me ensinou a amar Jesus de uma forma diferente, eu não canso de dizer. Obrigada, Tanuri. Obrigada por tudo, porque você falando de Jesus para mim, diferente, com esse dom que papai te passou, eu me apaixonei por esse Cristo. Então vem para cá, minha irmã, e deixa Deus te usar nessa terça do Transbordo Sem Fim. Oi, bom dia a todos, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês. É mais uma manhã que o Senhor nos dá para glorificar o nome dEle. Obrigada, Mônica, por essa acolhida de sempre, tão, que a gente se sente tão à vontade. E com esse louvor, né, essa acolhida preparada com esse louvor, porque você sabe do significado desse louvor nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos fala através da sua palavra, né? Que aquele que sai semeando com lágrimas vai voltar com os frutos. E ele nos tem dado motivos para nos alegrar nele sempre. E nessa manhã eu quero contar um pouquinho sobre o que eu estou vivendo nesse tempo agora, mas que começou lá atrás, mais de 20 anos atrás. E eu quero começar lá, contando como é que foi, para que a gente possa entender. Eu quero construir com vocês essa linha do tempo até chegar ao dia de hoje. Porque Deus, ele não deixa ponta solta, nada fica solto. Deus, ele tem um porquê para tudo. Às vezes a gente não compreende, né? Os porquês do Senhor, o para quê do Senhor. Há sempre propósito em tudo que Deus faz, ele não faz nada por acaso, nada está solto. Tudo se cumpre fielmente por causa dos propósitos do Senhor. Então, nessa manhã, eu queria, né, eu estava fazendo essa linha do tempo comigo mesma já há alguns dias, porque o Senhor já estava me despertando a pensar nisso, a me lembrar. Traga a sua memória, assim, o Espírito Santo faz isso conosco, né, algumas vezes. Traga a sua memória. A primeira vez que eu te falei sobre isso, como foi, né? Então, eu já estava há alguns dias aqui, desde o Dia das Mães, precisamente, que foi quando a pastora Rose trouxe uma palavra ao nosso coração, né? Tão poderosa, e o Senhor, e ela usou a vida da Ana, né? Aquela história de quando Ana gerou Samuel, o profeta Samuel, e o Senhor começou a falar muito ao meu coração. Ao meu coração de mãe, eu recebi uma palavra ali, né, libertadora para o meu coração de mãe, não posso deixar de falar isso, mas o Senhor me fez lembrar também de um chamado na minha vida, através daquele texto que ela leu ali para a gente, que está em 1 Samuel 3, sobre o chamado de Samuel. Então, quando a gente lê ali aquele texto, a palavra vai dizer, né, que Ana, ela não podia gerar filhos, Deus opera um milagre na vida de Ana, e Ana, então, ela entrega ao Senhor, ela faz um voto mesmo antes, né, de ver o filho crescer no ventre dela. Ela diz, Senhor, né, se o Senhor assim me abençoar, eu te devolverei essa criança será consagrada por todos os dias dela ao Senhor. E Ana cumpre o que ela falou, e ela leva Samuel à casa do Senhor, né? E a gente vê toda essa história. E quando Deus fala com Samuel, há muito tempo Deus estava em silêncio na nação de Israel. Deus falou audivelmente com Moisés e depois passa séculos sem falar, audivelmente novamente. Então era um silêncio de Deus durante aquele período. E Ana queria muito um filho, e Deus queria um homem, um profeta, para falar através da boca dele a Israel. Então, Deus, ele muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas nós não imaginamos, né? Que Deus vai entregar. Deus não deu somente um filho, Deus deu um profeta à nação. E quando Deus chama Samuel, ele pensa que era o profeta Eli, né? Lá na casa que estava chamando, chama por várias vezes, até que Eli se lembra e fala: deve ser Deus que está falando com esse menino. E instrui Samuel: ó, vai lá, da próxima vez que te chamar,
você diz: "Fala, Senhor, teu servo te ouve". E foi assim que começou o chamado de Samuel, o profeta Samuel na Bíblia. E por que que eu estou relatando essa história? Porque foi através dessa história que Deus me entregou um chamado para o ID dele, né, esse chamado do ID do Senhor, que se encontra em Marcos 16:15, é para todos nós. Não é só para pastor, não é só para evangelista, é para mim e para você que cremos no Senhor. O Senhor diz: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura", a todos, sem distinção, a todos. Mas, o Senhor ele nos faz, né, ele nos convoca a ir pregar o evangelho a todas as criaturas e ele nos dá, dentro do propósito que ele tem para cada um de nós, a maneira como isso vai se dar. Às vezes, talvez no seu comércio, enquanto você trabalha, enquanto você ganha o seu pão de cada dia, ali pode ser uma agência do evangelho de Cristo. Na sua maneira de trabalhar, de receber o cliente, Deus pode criar oportunidades para que você anuncie o nome de Cristo, para que você fale sobre esse amor. Então, não necessariamente apenas, né, o missionário que está no campo, o professor na sala de aula. Tantas vezes dentro da sala de aula, o Senhor me fez entender que aquele lugar era uma oportunidade para que eu estivesse fazendo discípulos para o Senhor, não só como educadora, ensinando, né, um currículo ali, mas tendo a oportunidade de tocar na vida daquelas crianças. Então, Deus ele vai nos usar de formas diferentes, mas ele vai nos dar, né, a cada um a oportunidade de pregar a sua palavra. Com o vizinho, com o irmão, na família, no trabalho, na escola, em casa, seja onde for. O Senhor nos dá a oportunidade de brilhar a luz dele e falar do seu amor por nós. E eu comecei a contar essa história aqui um dia, eu estava, sem trabalhar, já tinha minha filha caçula, a Bia, ela devia ter entre 2 e 3 anos de idade, então tem mais de 20 anos que isso aconteceu, e eu estava, pregando, né, a palavra do Senhor nas escolas. Eu montei um teatro com fantoches e eu queria falar do amor de Jesus para as crianças. E era época de Páscoa, eu falei: "É uma boa oportunidade de contar a história da verdadeira Páscoa". E eu fui de escola em escola oferecendo, né, aquele teatro, porque o objetivo era anunciar Jesus. E tem um colégio perto da casa da minha mãe, onde a minha mãe morava, é um colégio, eh, de renome na minha cidade, né, e eu fiquei, assim, um pouco constrangida, será que eu vou né, e ofereço esse teatro? Não sei se esse negócio vai dar certo falar aqui, né, nessa escola particular, a gente tem aquele preconceito, né, sendo que o Senhor diz: "Pregai o evangelho a toda criatura". Não é só para os humildes, né, para as pessoas que às vezes a gente tem a noção, né, a gente tem a percepção errada, né, de que aquela pessoa que é abastada, que tem tudo, ela não precisa de nada. Pelo contrário, todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Todos nós precisamos da salvação do Senhor. E então foi assim que eu me ofereci naquele colégio para contar, e as portas se abriram ali. E quando eu vi uma turma entrando ali para a sala de aula, eu falei: "Senhor, quem me dera o Senhor me desse, né, a oportunidade de trabalhar com crianças assim, como professora", era um sonho também que eu tinha. E eles me permitiram entrar naquele auditório daquele colégio lindo, aquele lugar, assim, tão confortável, tão diferente, né, das escolas que eu conhecia. E ali eu fui contando, né, sobre o sentido verdadeiro da Páscoa, apresentei aquele teatro, e quando eu terminei aquele teatro, a professora daquela turminha que eu tinha visto, era o maternal 2, ela tinha tido uma discussão com a diretora, muito terrível lá, né, eu não vi a discussão, fiquei sabendo depois disso. E ela abandonou a sala de aula naquele dia que eu estava contando a história ali. Ela simplesmente pegou a bolsa dela, as coisas dela, e ela saiu daquela escola. E ela deixou a turma lá, as crianças lá.
Então, quando eu terminei a história, aquela diretora veio conversar comigo, e eu estou falando de um colégio muito famoso na minha cidade, um colégio particular, um colégio muito famoso. Então, quando eu terminei a história, aquela diretora veio até mim e falou assim: Você tem muita facilidade de falar com as crianças, eu vejo como você conseguiu prender a atenção delas. Aconteceu um problema aqui na escola agora, será que você poderia falar com a turma do Maternal 2, ficar até o final do horário, contar histórias, cantar alguma musiquinha, ficar ali com eles, entretendo aquela turma? Eu disse: Posso. E eu entrei para a sala de aula naquele dia sem saber o que o Senhor estava preparando e fazendo para mim ali. E foi assim que eu comecei, né, a minha jornada como educadora do ensino infantil. Eu entrei naquela sala e eu continuei a falando histórias de Jesus para aquelas crianças, fiz uma atividade improvisada ali na hora com todo o material que tinha naquela sala. Tinha uma riqueza de material naquela sala, assim, que qualquer professor deseja, né. Então eu fiz aquilo ali com aquelas crianças, e depois quando terminou aquele horário, os pais vieram buscar, eles não me conheciam, não entendia, nem eu entendia que realmente eu estava fazendo ali, né. "Quem é você?" Os pais começaram a perguntar para mim. E aí a diretora veio e depois que conversou com os pais separadamente, ela me chamou e me ofereceu aquela vaga. Ela disse: "Qual é a sua formação?" Eu falei: "Eu tenho magistério". Ela disse: "Para trabalhar aqui, você teria que ter o ensino superior. Você sabe que escola é essa? Você sabe. Mas você teria interesse?" Eu falei: "Muito interesse". Ela: "Você não tem a qualificação, acadêmica, mas eu vi o amor, eu vi toda a criatividade, tudo que você tem. Você pode ficar aqui substituindo essa professora por uns 3 meses?" Eu falei: "Posso". E ali eu comecei, e eu fiquei, aquela professora não voltou, e eu continuei ali como a professora titular daquela sala. Os pais, na primeira reunião, eles eram tão exigentes, eles queriam saber: "Cadê seu diploma? Cadê sua formação?". E eu me lembro que durante aquela reunião o Senhor falou eu falei: "Senhor, eu não sei como falar. O que que eu vou falar com esses pais? Eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei assim. Eu dou aula na escola dominical para crianças. O que que eu vou falar?". Mas a palavra diz que quando nós tivermos que falar, o Espírito quando tivermos, né, que falar sobre a nossa fé, o Espírito Santo, ele nos daria palavras, e eu pedi: "Senhor, me ensine, Espírito Santo, o que eu tenho que falar com esses pais". Então, enquanto eles estavam questionando, e eu: "Você parece muito nova, você não tem experiência, você nunca trabalhou, como nós vamos deixar os nossos filhos com você?". E eles começaram a falar aquele tanto de coisa, e às vezes, ao mesmo tempo, eu estava ali bem assustada, eu confesso, com toda aquela pressão, né. Eram médicos, eram doutores, os pais daquelas crianças, advogados, pessoas influentes, políticos da minha cidade. Eu conhecia alguns de nome, então aquilo naquela hora eu fiquei meio ali assustada, e o Senhor então me deu uma grande ousadia para dizer ali que é só o Espírito que faz isso. E eu disse: "Olha, eu não tenho, realmente a qualificação acadêmica que vocês estão me pedindo. Eu não tenho tempo de experiência na sala, mas eu jamais viraria as costas para uma turma, para os seus filhos e sairia andando e deixaria seus filhos ali, porque eu sou mãe de 4 filhos. A minha formação é cuidar dos meus 4 filhos e como eu cuido deles, eu vou cuidar do filho de vocês". E aí eu comecei a falar sobre maternidade e o amor de uma mãe que leva aos cuidados básicos de uma criança, que deseja o melhor para uma criança. E eu falei: "O filho de vocês, maternal 2, está em formação". Aquelas crianças precisavam se alimentar, tomar um banho, brincar, serem ouvidas, atendidas nas suas necessidades mais básicas. E eu disse: "Eu faço isso todos os dias na minha casa, com os meus 4 filhos, eu garanto que eu dou conta de fazer isso com os filhos de vocês também". E depois daquela sabatina toda ali dos pais, eles vieram, me abraçaram, algumas mães choraram, e elas disseram: "Agora eu estou tranquila de deixar o meu filho aqui". E eu trabalhei ali por alguns anos,
mas teve um dia de um aniversário naquela escola que foi diferente para mim. Os aniversários eram feitos no salão, muita pompa, festa, e aquela mãe queria comemorar o aniversário da sua filha. Como um milagre, ela levou um pastor ali para fazer um culto mesmo de gratidão, porque aquela mãe, ela tinha sido considerada como estéril e ela tinha conseguido, né, através da bênção do Senhor, do milagre mesmo, gerar a sua filha. E ela queria que todos ali naquela escola soubessem. Então, estava todas as turmas reunidas para aquele aniversário, e o pastor ali pregou sobre Ana, Ana que não podia gerar, e que o Senhor entregou o filho. E eu conhecia tanto aquela história, eu já tinha lido tantas vezes aquela história. Mas quando ele lê os versículos, né, que fala do chamado de Samuel, e quando ele ensina Samuel a entender que era Deus falando e responder: "Eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve", aquela palavra começou a queimar, a arder no meu coração de uma forma diferenciada. E eu não parava de pensar naquilo. A festa acabou, né, o horário, letivo acabou, eu voltei para casa e aquela palavra continuava ardendo no meu coração. Eu conversei por telefone com uma irmã em Cristo, aquela que me ganhou para Jesus naquele mesmo dia. Ela estava morando em outra cidade na época e eu disse: "Olha, aconteceu isso e isso na escola". E o pastor, né, leu aquela história sobre Ana, sobre Samuel, e eu não sei o que está acontecendo, isso não sai da minha cabeça. Eu conheço essa história, né, e eu admiro a fé de Ana, a entrega de Ana, tudo na minha cabeça estava centralizada no personagem de Ana. Então eu dizia: "Eu conheço, eu sei, mas é como se Deus quisesse falar algo comigo que eu não consigo entender ainda". E fica ressoando na minha mente, me ajude, ore por mim, eu não consigo entender o que Deus quer me falar. Fica ressoando na minha mente. Ela falou assim: "Qual parte da história? Qual trecho da história que você está, que está na sua mente, né, que faz arder seu coração?". Aí eu falei com ela: "Quando Deus chama Samuel e ele diz: 'Fala, Senhor, teu servo te ouve'". Aí ela falou: "Vamos orar, mas certamente Deus quer te falar algo dentro disso. Fica atenta, porque Deus tem várias formas de falar". Nessa mesma noite, tinha uma festa pra gente ir. Eu fui com meu esposo, eu estava muito cansada. Jornada dupla, né? Na sala de aula e em casa com 4 filhos pequenos, e eu tinha que estar bem para aquela festa. E eu fui, era de um casal de amigo deles, e nós estávamos ali numa casa muito bonita, e eu cochilando na mesa. Eu estava com muito sono. Eu não conseguia prestar atenção na conversa das pessoas, eu estava com muito sono, eu tentando ficar acordada. Vocês já viram isso? E eu fazendo de tudo, né, às vezes meu esposo falava assim: "Você está abrindo a boca toda hora", né, tipo assim, as pessoas estão reparando. E eu estava muito cansada, e eu falei com ele assim: "Olha, eu vou levantar um pouquinho, vou andar, vou ao banheiro, vou andar, vou movimentar, para espantar o sono, que eu estou com muito sono". Então eu levantei, saí andando por esse jardim, tinha uma casa grande com um jardim muito bonito, e eles tinham disponibilizado os banheiros que ficava do lado de uma piscina para que os convidados pudessem usar. Eu fui até aquele banheiro, estava ocupado, tinha uma fila, e a senhora falou assim comigo: "Pode entrar dentro da casa? Aqui dentro da casa você vira e tal, tem um banheiro ali". Eu entrei dentro da casa daquela senhora, e quando eu chego na porta do banheiro tinha uma pessoa no banheiro, mas do lado tinha outra porta que era um quarto do filho dela, e tinha uma plaquinha na porta do quarto com uma foto da criança, uma criança muito bonita, que eu me lembro até hoje do rostinho daquela criança, como se estivesse na praia, a foto foi tirada na praia, aquela criança estava segurando um coco, uma água de coco na mão, tomando ali água de coco no canudinho. E enquanto ele tomando aquela água de coco, bateram a foto, embaixo colocou, né, o versículo que estava ardendo no meu coração. Só que ao invés de dizer: "Samuel, Samuel, fala, Senhor, teu servo te ouve", colocou o nome da criança. Ian, Ian, fala, Senhor, teu servo te ouve. Quando eu li aquilo, vocês não têm noção do impacto que eu senti, porque aquela palavra estava me perseguindo o dia todo. E é assim que o Senhor faz quando Ele quer nos falar. E naquela hora eu comecei a chorar, era um choro que eu não conseguia conter.
Eu disse: Senhor, eu não entendo o que é que o Senhor quer me falar. Eu sei que o Senhor quer me falar, mas eu não entendo. E abriu a porta do banheiro, eu entrei para dentro do banheiro rapidamente, tranquei a porta e eu me ajoelhei no chão daquele banheiro. Eu disse: eu não posso sair daqui sem o Senhor me falar o que é isso. E o Senhor falou assim, como eu falei com Samuel: eu quero falar com todas as crianças. Eu quero falar com outros Samuéis espalhados pelo mundo e eu preciso que você leve a minha palavra aos pequeninos. Eu saí daquele banheiro com um chamado. Eu não sou só uma professora, eu sou uma missionária. Aquela escola é um campo missionário, eu preciso falar de Jesus às crianças. E dali por diante, eu trabalhei muitos anos no Ministério Infantil, trabalhei com crianças, com adolescentes, apregoando a palavra. E quando eu vim para a sala do transbordo, era como se essa fase da minha vida, esse ciclo tivesse encerrado. Eu achei que eu nunca mais voltaria a estar, né, diretamente falando às crianças, por mais que isso, né, com a minha neta ou com as crianças da vizinhança, sempre que eu tinha oportunidade eu falo de Jesus, mas não é como um chamado missiológico, missionário, né? Eu não entendia mais isso. Eu achava que tinha se encerrado esse ciclo na minha vida. E o que aconteceu, né, que eu estou aqui para contar para vocês, é que as últimas 3 semanas aqui atrás o Senhor tem feito uma reviravolta na minha vida tão grande, eu estou tão maravilhada e tão feliz, porque o chamado do Senhor não tem prazo de validade. Quando o Senhor nos chama e nos convoca, né, ele ele nos entrega mesmo do coração dele, daquele propósito que ele tem para as nossas vidas, e isso de uma forma ou de outra vai se cumprir. Até quando nós dizemos, vou pôr um ponto final aqui, encerrou isso aqui para mim. Senhor, não faz dessa forma. E tinha só uma vírgula ali no meu chamado, e hoje eu entendo isso. Porque eu tinha muito desejo de escrever literatura infantil, sempre tive, comentei isso com a Mônica, alguns livros prontos. Eu achei que isso seria o máximo, né, de contato que eu teria agora com as crianças, de como eu levaria a palavra do Senhor às crianças, essa era a minha ideia. Mas eu nunca imaginei novamente estar reunindo crianças e ministrando a palavra de Deus ao coração delas, como eu estou fazendo agora. E há 3 semanas atrás, uma amiga me ligou, e já tinha um bom tempo que eu não conversava com essa amiga, e ela disse, eu vou resumir aqui, porque eu não estou conseguindo nem ver o tempo, mas eu acho que o tempo já está correndo aqui, né? Deve ter pouco tempo aqui. Ela me ligou e ela tinha tido um sonho comigo, e ela estava sem jeito para contar o sonho. Só que eu havia sonhado com ela na mesma noite. Olha como Deus faz. E no meu sonho eu vi essa amiga, ela falava comigo, mas eu não conseguia ouvir o que ela estava falando, eu não me lembro do que ela estava falando. Só tinha a imagem dela falando comigo. E quando eu vi a mensagem dela, 8 minutos, vou tentar resumir tudo aqui em 8 minutos. Quando eu vi a mensagem dela, eu tomei um susto e eu respondi para ela: "Nossa, eu sonhei com você essa noite". E quando eu falei assim, ela teve coragem, então, de me dizer: "Puxa, Cíntia, então é de Deus, hein? Porque eu sonhei com você, eu estou entrando em contato com você, porque eu queria falar de um sonho que eu tive com você, isso incomodou muito meu coração". E ela disse: "Mas fala primeiro, o que que você sonhou comigo?". E eu contei, né: "Eu sonhei que você estava falando comigo, mas eu não sei o que era, eu não consigo me lembrar". E ela disse: "Então é porque é para você me ouvir. É só isso que Deus quer que você saiba. Você precisa me ouvir". E eu disse: "Então fala, eu estou te ouvindo". Ela disse: "Eu sonhei com a sua neta, e não foi um sonho bom. Como você está? Como está sua neta? Como estão os pais da sua neta?". Ela não sabia que meu filho tinha se divorciado, eu fui contar para ela toda aquela dor, contei como a minha neta, a Isabela, estava, e ela me falou sobre o sonho. E naquele sonho ela disse: "Cíntia, você precisa orar muito por essa criança, eu sei que você ora, eu sei que você a ama, mas você precisa cuidar dela com muito mais zelo nesse tempo. O Senhor está te dando um alerta, e é um alerta real, e você precisa se empenhar nisso". E ela está indo em alguma igreja? Eu disse: "Não, desde quando meu filho se separou, né, eu tenho congregado, não é de forma presencial, e ela também não tem ido, eu é que levava ela à igreja. Ela às vezes assiste o culto online comigo, quando ela está comigo,
Eu falo de Jesus com ela, eu conto as histórias bíblicas para ela, mas ela não tem ido à igreja. E aí ela me disse: "Não, isso é urgente, você precisa levar ela. Ela precisa congregar, ela precisa ser fortalecida no corpo do Senhor. Ela precisa disso, isso é vital para a saúde espiritual dela. Você sabe disso, eu não preciso te dizer isso". Eu falei: "Sim, eu sei". E ali nós oramos no telefone, por horas ali, ficamos horas naquele telefone, conversando e depois orando. E quando eu desliguei aquele telefone, eu falei: "Eu preciso achar uma igreja e eu preciso, nesse final de semana, levar minha neta", eu estava assim. E aí eu conversei com meu esposo, eu contei tudo para ele, o que tinha acontecido, né, ele tinha escutado alguns trechos da minha conversa e da minha oração pelo telefone. E aí, era sexta-feira o dia que eu ia estar com a Isabela, e aquele final de semana eu não ia poder estar com ela, e eu procurei uma igreja aberta com ministério infantil funcionando, para que eu pudesse levá-la, e não tinha, né, geralmente é no domingo que tem o culto para as crianças nas igrejas. E ali eu liguei para vários lugares tentando encontrar, e já estava assim, né, já tinha desistido de procurar, fui tomar banho, quando eu estava debaixo do chuveiro tomando banho, o Senhor me lembrou de uma palavra, né, eu estava ali em oração, chorando debaixo do chuveiro, lágrima e água do chuveiro se misturando ali. Falei: "Pai, eu preciso levar minha neta à igreja". E eu tinha falado isso com a Mônica também: "Mônica, eu vou sair procurando uma igreja, eu preciso levar ela precisa começar a congregar". E aí quando eu estava ali, né, debaixo do chuveiro, o Senhor me lembrou desse versículo que está em Timóteo, que diz: "Desperta o dom que há em ti". E foi como se o Senhor viesse tudo à tona e ele dissesse: "Você sabe como fazer isso. Reúne as crianças e começa a fazer novamente". E eu saí daquele banheiro, assim, desesperada, né. Eu fui falar com meu esposo, eu falei: "Se na boca do meu esposo Deus confirmar, eu sei que é Deus me chamando e me enviando novamente as crianças". E aí quando eu falei com ele, ele falou: "É isso, você faz isso, você sabe. Faz o culto infantil, reúne todas as crianças". E naquela mesma semana, uma criança que eu levava para a igreja, o nome dela é Maria, hoje ela está com 9 anos, ela me chama de vó. Eu levava ela para a igreja quando criança. Ela voltou a ter contato comigo, ela falou: "Eu posso vir na sua casa todos os dias te visitar?" Eu falei: "Pode". E ela falava: "Vó, eu me lembro de você contando as histórias, eu me lembro de você falando de Jesus, eu me lembro daquelas musiquinhas que você cantava para mim, sabe que eu ainda sei cantar?". E eu disse: "Ai, que lindo". E ela estava vindo todos os dias na minha casa. E aí meu esposo se lembrou e falou: "Chame a Maria". A Maria entrou na nossa casa dizendo: "Vó, eu lembro de você falando de Jesus para mim. Essas crianças querem ouvir Jesus". E eu chamei as crianças no mesmo dia, montei o material, eu falei: assim: será que eu sei fazer isso?". Na madrugada, eu passei aquela madrugada em claro. E por mais que eu já tivesse trabalhado tantos anos dessa forma, era tudo novo. Parece que as mesmas canções que eu cantava não servia mais, o Senhor me fez aprender novas músicas, eu passei a noite ensaiando, eu passei a noite lendo as histórias como se eu nunca tivesse lido, e era uma alegria e um queimor no meu coração, era algo que eu não sei explicar. Mas ali, então, eu fui pra casa de uma amiga, né, meu esposo falou assim: "Vai lá", é a minha vizinha, a minha amiga e irmã em Cristo, a Neif, "vai lá e junta a meninada". Juntamos as crianças e foi algo extraordinário que o Senhor fez naquele dia. Eu vi crianças ali sedentas, desejosas de conhecer Jesus. E o ID do Senhor estava mais ativo do que nunca, porque era como se eu nunca tivesse parado de fazer isso, mas ao mesmo tempo era tudo novo, e era uma alegria renovada. O Senhor restaurou a minha sorte. Essa canção fala bem, porque eu senti essa mesma alegria. E a minha neta ali muito feliz, eu sei que Deus usou a figura da minha neta para mover o meu coração de volta ao centro da vontade dele. Esse amor, né, porque se estendeu para todas as crianças. E ali tenho, feito toda semana esse encontro e as crianças me param na rua: "Tia, eles querem todo dia. Vamos fazer hoje de novo", né. E a igreja Nova Família abraçou. Eu sei que é uma agência missionária aqui também, a Igreja Nova Família,
tem entrado comigo nesse campo missionário para ganhar esses coraçõezinhos. Sabe uma coisa que eu tenho para te dizer que é muito importante? As crianças não são a igreja de amanhã. Elas são a igreja hoje. Hoje, Jesus quer se relacionar com as crianças. E o Senhor tem chamado os pequeninos nesse tempo de uma forma muito especial. Então, o que eu sei e o que eu posso te dizer é que o chamado não tem prazo de validade. Os propósitos de Deus, eles se cumprem. Os ciclos podem passar, a maneira como se dão as coisas, às vezes vão ficando diferentes, mas quando Deus, ele te chama para algo de uma forma ou de outra, é como um rio que corre para o mar. Ele, de todas as formas, isso vai acabar acontecendo. Esse rio vai correr e vai encontrar o mar. E é assim que eu tenho sentido nesse tempo. A alegria de servir ao Senhor, servindo os pequeninos, anunciando o amor de Deus ao coração delas. E eu creio que o Senhor tem o propósito de alcançar cada uma delas. E as famílias, e é assim que o Senhor faz. E eu louvo o Senhor pelo privilégio de fazer parte dos propósitos do Senhor para a vida delas nesse tempo. Amo vocês, obrigada por me ouvirem nessa manhã. Deus seja louvado em todas as coisas e que você possa sair daqui confiante de